bom? Vamos para a correção de mais uma questão. Lembrando que o tema de hoje é minerais e rochas, tá bom? Estrutura geológica, ok? Vamos lá para a leitura do enunciado. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, o esquema está trazendo uma imagem, tá bom? Onde tem vários fósseis do período Jurássico, ok? E está pedindo o enunciado qual tipo de rocha que pode se encontrar esses fósseis. Então, primeiro, vamos para a explicação de minerais e rochas e depois a gente vai resolver a questão, ok, galera? Então, gente, primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse assunto, tá bom? Diferenciar minerais e rochas. Minerais, então, tem que ser sólido, tá bom, galerinha? Inorgânico, tá? Não pode ter nenhum micro-organismo, nem nada que tenha origem orgânica. Tem que ter uma estrutura interna cristalina, então ele tem que ter uma solidificação específica, que são quando as moléculas deles estão arranjadas de uma forma específica. Então, toda vez que esse mineral vai cristalizar, ele cristaliza sempre da mesma forma. E tem que ter uma composição química definida. Então, ele tem que ser, para ser classificado mineral, ele tem que ter sempre a mesma composição química. Tá bom, galerinha? E rochas, professora? Então, gente, rochas, elas têm que ser compostas de ou mais minerais, não são dois, ou mais minerais, ok, galerinha? Tem que ser sólida também, inorgânica, e os dois têm que ser formados naturalmente, tá bom? Para ser considerado um mineral, o rocha tem que ter uma formação natural. Professora, descobri uma técnica de inventar diamante. Pô, que legal, mas não é considerado mineral, porque foi feito no laboratório. Tá bom, galerinha? Então tem que ser formado naturalmente para ser considerado um mineral ou uma rocha. Então, gente, rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas são formadas pela solidificação do magma. Então, aconteceu um derramamento de magma, uma intrusão, e aí essa rocha solidificou e deu origem, esse magma se solidificou e deu origem a uma rocha, tá bom? A rocha magmática, ela é dividida em dois tipos, ok? A intrusiva e a extrusiva. A intrusiva, ela é formada em profundidade, galera. Então, tem muita camada de solo, de materiais e até mesmo de outras rochas por cima dessa formação. Então, lá no interior de toda essa camada, lá no interior da crosta, tá bom? Houve um derramamento de magma. Então, óbvio, aconteceu uma nível de pressão, qualquer que fosse, e esse magma preencheu esse espaço lá embaixo, tá bom? Lá em profundidade. Aí, o que acontece? Ele, por estar em profundidade, ele demorou mais tempo para se solidificar. Então, o que acontece? Lá embaixo, ele demora mais tempo para solidificar e os minerais que estão dentro dessa rocha têm mais tempo para crescer, entendeu? Então, eles vão ficando, quanto mais devagarzinho se resfria, mais tempo eles têm para ir se solidificando, para ir se cristalizando. Então, quando eu pego uma rocha magmática intrusiva, eu consigo ver todos os minerais, tá bom, galerinha? Porque eles são grandões. Então, quando eu pego um granito na mão, que é uma rocha magmática intrusiva, eu consigo olhar para o granito e ver cada mineral que está dentro daquele granito, entendeu, galerinha? Já as extrusivas são o contrário, elas são formadas em superfície, tanto em contato na atmosfera ou com pouca quantidade de solo em cima. Então, ela se resfria muito rápido. Por ela se resfriar muito rápido, os minerais não têm tempo de crescer. Então, eles acabam ficando ali escondidinhos, diluídos no meio daquela massa de rocha. Então, quando eu pego, por exemplo, um basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, eu não consigo ver os minerais que estão ali. Tá bom, gente? Por quê? Porque se solidificou muito rápido em superfície. Então, intrusivas, elas são em profundidade, se solidificam mais devagar e os minerais têm tempo de crescer, têm tempo de cristalizar, tá bom, galerinha? Extrusivas são formadas em superfície, se resfriam muito rápido e os minerais não têm tempo de solidificar e crescer, tá bom, galerinha? Se solidificam, mas não crescem, tá bom? Eles não crescem, tá bom, gente? Então, gente, rochas sedimentares, o que vocês têm que ter em mente? As rochas sedimentares, elas são formadas pela acumulação de materiais, tá bom? Então, sedimentos ou precipitação de sais, tá? Então, esses materiais vão se acumulando em camadas e isso dá origem às rochas sedimentares, tá bom? Então, o que é rochas sedimentares, professora? Acumulação de materiais, tá bom, gente? Acumulação ou precipitação, acumulação em camadas, ok?
Rochas sedimentares têm que ter camadas, tá bom, galerinha? Vamos para a primeira, então. Elas são divididas entre as três agora, detríticas, químicas e orgânicas. Vamos falar primeiro das detríticas. As detríticas, elas são literalmente formadas pela acumulação mecânica de materiais. Então, aqueles materiais vão se depositando, tá bom? Aí, com o tempo, essa deposição, acontece a compactação. Por que compactação? Porque vai depositando, vai gerando peso naquele primeiro material que foi depositado. Então, ele vai sendo compactado e cimentado, porque alguns elementos ali, como o ferro, o alumínio, eles servem como cimentos naturais, então eles vão dando liga a essa rocha, eles vão ligando os sedimentozinhos, formando uma coisa só, tá bom? Então é essa acumulação de materiais, rochas detríticas, acumulação mecânica de materiais. Com o peso desses materiais, há a compactação e a cimentação. E isso forma as rochas sedimentares detríticas, tá bom? Vamos agora para as químicas. As químicas, gente, elas são formadas assim. As rochas químicas, elas são formadas a partir da precipitação de sais. O que é isso? Eu tenho um local, e esse é água, por exemplo, um local com água, e essa água tá rica em sais minerais, tá bom? Esses sais, com o tempo, eles vão se acumulando ali naquela água, mas eles estão diluídos, tá bom? Quando essa água se torna saturada, então quando ela não consegue mais diluir esses sais precipitam. E quando precipitam, formam a primeira camadinha lá embaixo. Então, com o tempo, vai formando várias precipitações. E essas precipitações de sais vão formando camadas. Então, assim, meu pincel caiu. Vou voltando. E é assim que são formadas as rochas orgânicas. As rochas orgânicas não, tô doida. As rochas químicas. Tá bom, gente? Então, rocha química, precipitação de sais. Tá bom, galerinha? Esses sais vão se precipitando e formando camadas. Um exemplo é o gipso. O gipso é uma rocha sedimentar química e é dela, por exemplo, que é feito o gesso. E ela tem várias camadinhas assim, tá bom? Essas camadinhas são as precipitações de sais. Tá bom, galerinha? Agora a gente vai para o último tipo de rocha sedimentar e o mais controverso, que são as rochas sedimentares orgânicas. Então, gente, rochas sedimentares orgânicas, elas são formadas pelo seguinte processo. Alguns tipos de animais, e principalmente algas, recifes de corais, eles vão se formando e essas algas, elas morrem e em cima dessas algas crescem outros organismos. Esses outros organismos, essas outras algas vão morrendo e em cima vai formando outro organismo. Então vai sendo deixado aquele material ali, aquele material carbonático ali. Esse material, ele não tem mais nenhuma composição orgânica. Porque ficou o que, gente? Ficou o esqueleto da alga, tá bom? Esqueleto carbonático. Só que ele foi formado a partir de um processo orgânico. E então tem essa controvérsia. Rocha sedimentar orgânica ou algum outro tipo de material formado a partir de um processo orgânico. Então tem essa diferença. Mas se a questão perguntar pra vocês, é rocha sedimentar orgânica. Tá bom, galerinha? Ainda é aceito, mesmo tendo essa controvérsia, tá? Então, essas algas se formam ali, elas morrem, vão se formando outras e outras e outras por cima, e elas vão formando camadas, tá bom? São os famosos recifes de corais. Tá bom, gente? É isso aí, rochas sedimentares. Então, rochas metamórficas. As rochas metamórficas são nosso último grupinho de rochas, tá bom, gente? Como é que são formadas as rochas metamórficas? Metamórfica vem de metamorfismo. Então é mudança de composição, tá bom? Tanto da estrutura como da composição de minerais nela, tá bom? Só não muda a composição química. A composição química é sempre a mesma. Mas os arranjos, como se solidificou e o formato e tudo isso muda. Tá bom, galerinha? Então vamos lá. Rochas metamórficas. Como é que elas são formadas? Elas são formadas em profundidade, com a ação de pressão, temperatura e fluidos, tá bom, gente? Então essa rocha ela tem que estar sob ação de pressão, muito peso ou em grandes profundidades, altíssimas temperaturas e ainda ela pode estar sendo trabalhada por fluidos, tá bom, galerinha? Fluidos, por exemplo, de alguns gases, compostos, sabe, compostos tipo enxofre, que vão ali moldando, tá bom? Essa rocha. Uma exposição para isso é o quê?
Lembra que eu expliquei pra vocês quando duas placas tectônicas se encontram, uma delas acaba se dobrando? Quando há esse dobramento da placa, aqui, lá em profundidade, perto da asfenosfera, esse material está sendo o quê? Ele está sendo todo remobilizado, ele está sendo todo mudado. Primeira coisa, ele está sob ação de pressão, tá bom? Por quê? Porque a rocha está dobrando, a placa está dobrando, então está pressionando aquele material ali de diferentes formas. Segundo, está em profundidade, então está sob ação de temperatura, altas temperaturas e fluidos, porque tem fluidos ali. Tá bom, galerinha? Ficam gases presos ali dentro. Já foi provado algumas rochas, quando você encontra essas rochas, por exemplo, geodos são bolhas de gases que ficam. Então, esses gases, eles se tornam fluidos lá dentro e vão modelando essa rocha. Assim são formadas rochas metamórficas. Exemplos de rocha metamórfica: o ardósia, o quartzito, entre outras rochas, o xisto, são todos exemplos de rochas metamórficas, tá bom, gente? Então, gente, o esqueminha que aparece na questão é mais ou menos esse aqui, vocês estão vendo? Então, vamos para a leitura da questão. Lembrando que essa questão é do Enem, lá de 2010, tá bom? Vou ler o enunciado de novo, tá, gente? O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, eu tô perguntando qual tipo de rocha se encontram nesses fósseis, tá bom? Vocês estão olhando o esqueminha, né? Vamos para a leitura das afirmativas, então. Magmática, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidas ao longo da história terrestre. Então, gente, rochas magmáticas, pode ter causado extinção? Pode, mas se houve um derramamento de magma tão grande assim, acabou com todo o produto orgânico que tinha. Não sobrou nada, foi tudo queimado. Então não tem como ter um fóssil de uma rocha magmática, porque ia cozinhar o produto orgânico, ia evaporar ele, literalmente, sabe? Ia acabar, incinerar o produto orgânico. Não tem como ter produto orgânico dentro de rocha magmática, tá bom? Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Correto, essa é a afirmativa correta. Letra B, afirmativa correta. Por quê? Porque sim, com a deposição de materiais, alguns animais podem ter ficado soterrados ali, tá bom, gente? E eles acabaram sendo compactados e cimentados, litificados, cimentados mesmo, sabe? Feito rocha dura. E aqui tá mostrando exatamente isso, que tem várias camadas, tá bom? E esses animais ficaram presos em camadas, tá bom, gente? Cada camada representando um período geológico, tá bom, galerinha? Então, letra B, questão correta. Vamos ler o resto da questão. Magmática, pois são rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas em que foram posteriormente lacradas. Não são facilmente erodidas. Rochas magmáticas são rochas muito duras, não tem como ser facilmente erodidas, tá bom, galerinha? Rochas sedimentares são mais facilmente erodidas, ok? Sedimentares, já que em cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Não foi um evento de erosão, foi um evento de deposição de materiais, tá bom? E letra E, metamórfica, pois os animais representados precisam estar perto de locais quentes. Mentira! E se fosse rocha metamórfica, como eu falei, altas temperaturas, ia acabar fulminando os materiais orgânicos, não ia sobrar nada. Tá bom, galerinha? Então, resposta correta, letra B, rochas sedimentares. Então, galerinha, essa foi a correção de mais uma questão. Essa questão sobre minerais e rochas caiu no Enem de 2010 e esse conteúdo pode se repetir, tá bom, gente? Por pessoal aqui do Espírito Santo, o IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, vai as inscrições para o segundo semestre agora até o dia 6. Então não percam as inscrições. Quem quer fazer a prova para o segundo semestre do IFES, inscrições até o dia 6. Vai lá no site que vocês têm maiores informações, tá? E toda segunda-feira, questão lá na página do Facebook. E toda quarta-feira, vídeo com correção, tá bom? No YouTube e na página do Facebook. Muito obrigada e até semana que vem, gente.